Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero mais uma vez falar sobre Freud, sobre este volume Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e hoje eu quero falar sobre um texto chamado Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. E esse aqui eu já posso adiantar para vocês que esse é o texto mais prático dessa coletânea até o momento. Freud fala de algumas coisas muito interessantes, muito práticas, e eu vou contar essa história já já. Mas antes, naturalmente, eu quero começar lembrando quem é Freud, médico neurologista, que é considerado o pai da psicanálise. Ele viveu entre 1856 e 1939, um austríaco de família judaica que teve que se refugiar na Inglaterra no final da sua vida, já próximo, quase no início da Segunda Guerra Mundial, e ele foi perseguido pelos nazistas. Este volume, chamado Fundamentos da Clínica Psicanalítica, faz parte das obras incompletas de Sigmund Freud, publicado no Brasil pela editora Autêntica, que tem uma série de volumes temáticos com textos em ordem cronológica. São antologias temáticas que ajudam bastante iniciantes nos estudos de Freud. Esse especificamente fala sobre fundamentos da clínica psicanalítica. Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico traz aqui uma marca circunstancial, né? Quer dizer, os primeiros destinatários, os primeiros aprendizes da técnica psicanalítica eram médicos, né? O Freud era médico, o Jung era médico, né? E depois o campo da psicanálise se desconecta do campo da medicina. É óbvio que até hoje médicos podem ser psicanalistas, psicólogos podem ser psicanalistas, mas pessoas com qualquer outra formação também podem ser psicanalistas, né? Quer dizer, o importante é a formação em psicanálise e não a formação original, né? Na época do Freud, que foi um pioneiro, né, da psicanálise, os principais destinatários desse aprendizado eram os médicos. É por isso que o título do texto é esse: Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. É um texto pequeno e importante. Ele cobre aqui as páginas de 93 a 106. É um texto de 1912, organizado na forma de 9 tópicos em letras, da letra A até a letra I. Eu vou já esmiuçar isso aqui para você vai ver que legal que é. Apresenta algumas orientações para pessoas que queriam começar a praticar a psicanálise. E é, naturalmente, nesse contexto direcionado aos médicos, que era o grupo, então, originário da prática da psicanálise. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos às orientações práticas de Freud. Letra A. Primeiro, enquanto você está ali conduzindo uma terapia, você deve sustentar uma atenção, que ele usa a palavra equiflutuante. Às vezes, na atualidade, as pessoas usam apenas a expressão atenção flutuante, de modo que possa manter a função inconsciente em primeiro plano também para o psicanalista, né? Então vamos lembrar que a cena psicanalítica é um consultóriozinho, uma poltrona onde está o psicanalista ou a psicanalista e um divã. O psicanalista fica na cabeceira do divã e o paciente fica deitado no divã de costas para o paciente. Isso naturalmente para que o paciente saiba que quando ele narra, ele não narra para o psicanalista, mas ele narra para si mesmo, para o outro de si, né? Então é um inconsciente que fala para si e, naturalmente, o psicanalista está nessa cena para provocar, para fazer esse inconsciente falar, né? Então, o psicanalista não está ali para prescrever conduta, ele está ali para provocar o inconsciente para que o inconsciente possa falar, né? Agora, é interessante, é o inconsciente do paciente que fala e o Freud está dizendo, mas também o psicanalista deve manter uma atenção equiflutuante, quer dizer, também ele não deve ficar preocupado, não deve usar a sua função consciente prioritariamente, ele deve também fazer o teu inconsciente funcionar, né? Deixar o seu inconsciente funcionar, quer dizer, o próprio inconsciente do psicanalista vai conseguir sacar o que é mais importante, vai conseguir fazer as conexões e vai poder eventualmente dar o tema para qualquer interpretação que porventura ele venha fazer. E o Freud ainda
recomenda então, letra B, fazer poucas anotações durante a sessão, ou não fazer anotações, e deixar anotações mais detalhadas para o final do dia de trabalho, exatamente para você não perder o foco naquilo que está sendo dito, para que você possa flutuar no inconsciente do paciente junto, né? Que você possa seguir esses devaneios, essas associações que o paciente está fazendo. C. Fazer anotações durante a sessão apenas quando o psicanalista tem a intenção de relatar o caso em uma publicação acadêmica, né? Sabemos de alguns casos bastante famosos relatados por Freud, Schreber, Dora, que o Freud analisou, né? Seja através de literatura secundária, seja a partir das suas próprias anotações, mas ele está dizendo, olha, anotações detalhadas, ficar preocupado em fazer anotações apenas quando você tiver a intenção de produzir um estudo de caso clínico numa publicação acadêmica. Caso contrário, faça o mínimo do mínimo necessário apenas para que você possa se manter orientado em relação ao que está acontecendo com esse paciente. Letra D. Relatar casos de pacientes em publicações acadêmicas apenas ao fim do tratamento, de modo que a pesquisa não interfira negativamente no tratamento clínico. Isso também é bastante legal, né? O Freud vai dizer, olha, toma cuidado para que quando você começar a fazer anotações mais detalhadas para o seu artigo acadêmico, a sua publicação acadêmica, isso não interfira no tratamento desse paciente. Por isso, então, essa recomendação. Eu acho que essa obsessão por conhecer detalhes, por esmiuçar detalhes, Freud acreditava que isso eventualmente atrapalharia de forma negativa, interferiria de forma negativa no tratamento desse paciente. Letra E. Manter distanciamento emocional em relação ao que está sendo narrado pelo paciente durante as sessões para evitar riscos à saúde do terapeuta, tanto quanto prejudicar o tratamento. Vou pegar um exemplo aqui, como eu não tenho experiência clínica, né, porque eu não sou psicanalista, sou paciente de análise, eu tenho uma situação só para contar da cena ficcional, né? Eu tenho assistido Sessão de Terapia, e a série Sessão de Terapia da Globosat, que eu acho bastante interessante. Nessa série, nós vemos ali um psicólogo que tem as suas questões pessoais, né? Tem a sua dose de sofrimento diária, né? E ele tem que lidar também com questões muito complexas dos seus pacientes, né? Então a gente percebe que é muito fácil ele envolver as suas questões pessoais no trato com os pacientes. E de fato, às vezes essas questões afetam e atrapalham o tratamento. Mas me parece que a questão mais urgente aqui é o fato de que você, ao ouvir questões tão importantes de pacientes, se você for afetado emocionalmente pelo problema de cada paciente, você vai ter a sua saúde psíquica comprometida, né? Por exemplo, eu estou na fase agora na terceira temporada da sessão de terapia, mas na segunda temporada ele tratou, por exemplo, uma moça jovem com câncer. Então aquela moça vem deprimida, vem arrasada e ao mesmo tempo resistindo ao tratamento quimioterápico. E ele fica bastante preocupado porque ele quer engajar essa moça no tratamento, porque ele percebe que ela corre um risco de vida se não começar logo o tratamento, né? Então isso afeta emocionalmente o terapeuta. Então é preciso ter maturidade, é preciso fazer terapia, é preciso fazer supervisão para aprender a lidar com questões como essa, porque se você começar a absorver todas essas questões, você vai ter muita dificuldade em sobreviver emocionalmente, né? Sem contar que você pode prejudicar o tratamento. Se você estiver muito implicado emocionalmente, você pode então começar a projetar suas questões pessoais para o paciente. Letra F. Dirigir para o inconsciente emissor do paciente o seu próprio inconsciente como órgão receptor e fazer autoanálise ou ser paciente de análise para que suas questões pessoais e inconscientes não atuem de forma aleatória no seu trabalho. Essa é uma recomendação bastante interessante, né? Então, para o Freud, na terapia, consciente se comunica com o inconsciente, né? E é muito difícil pensar isso,
que nós vivemos numa sociedade sobre a égide do racionalismo, e agora você diz, olha, deixa o racionalismo de lado, e agora o mais importante no processo terapêutico é a função inconsciente, tanto do paciente como do terapeuta. E por isso, o terapeuta precisa fazer análise, né? Lembra que o Freud fazia autoanálise, o Jung fazia autoanálise, né? Nós temos os livros negros do Jung, que são livros de autoanálise extremamente detalhados, mas eles eram pioneiros da psicoterapia, eles não tinham muita alternativa a isso, né? Hoje não, né? Já com um tempo bastante extenso de pessoas formadas nesse campo, é possível procurar a ajuda de um outro profissional, né? Isso me parece que é uma coisa muito interessante desse campo da psicanálise, né? Que o psicanalista seja sempre não só agente, né? Atue como psicanalista, mas ele também seja paciente de psicanálise, né? E isso tanto no sentido de manter a sua saúde psíquica, como também no sentido de que suas questões pessoais não atuem de forma aleatória no seu trabalho. Letra G. Manter a subjetividade do terapeuta opaca para o paciente, porque embora a fala empática pareça facilitar uma relação de confiança com o paciente, ela também pode prejudicar a transferência em momentos em que a análise se aprofunda, né? Eu posso aqui narrar uma experiência pessoal como paciente, né? Quando eu comecei a fazer terapia, esse ocultamento da subjetividade da minha terapeuta era uma coisa que me incomodava bastante, né? Assistindo sessão de terapia, a gente percebe que lá isso também é tematizado, né? As pessoas chegam com a fantasia de que o terapeuta é todo poderoso, ele é perfeito, exatamente porque ele não se expõe durante a terapia. Mas primeiro, como paciente, a gente precisa aprender a lidar com isso. Segundo, de acordo com o Freud, quando o terapeuta expõe muito a subjetividade, isso pode prejudicar essa relação de transferência entre paciente e terapeuta. Falar demais nas redes sociais, dar informação demais, pode criar uma empatia, mas há determinadas informações que podem distanciar as pessoas do seu consultório. Então é necessário tomar bastante cuidado com aquilo que você veicula de informação pessoal, seja nas redes sociais, na vida pública, mas também dentro do próprio consultório. Letra H. Resistir à tentação de indicar caminhos a serem trilhados pelo paciente ou de educá-lo, quando ele começa a superar os seus limites de saúde psíquica, né? Então Freud diz assim, ó, o paciente chega, muitas vezes ele está tendo uma vida limitada em função dos seus traumas, e aí ele começa a fazer terapia, começa a superar os traumas, e a tentação do terapeuta é começar a indicar caminhos e querer prescrever as coisas, né? Quer dizer, terapia psicanalítica é fundamentalmente uma terapia não prescritiva, então é preciso não ser diretivo, né? Até porque o risco de você indicar que a pessoa deva fazer algo de uma determinada forma e dar errado é muito grande, e depois você pode ser responsabilizado. Além do fato de que, naturalmente, aquela pessoa tem muito mais informações sobre si para saber como agir numa determinada situação do que você, como pessoa que está fora, né, daquela subjetividade. Então, o Freud diz, ó, tome bastante cuidado com isso. E por fim, letra I. Não solicitar a realização de tarefas intelectuais ao paciente, uma vez que é impossível saber quais seriam os limites e possibilidades de cada pessoa, né? Interessante. Alguns terapeutas prescrevem tarefas, né? Faça isso, pense nisso, se dedique a isso nesta semana, né? E o Freud está dizendo, ó, toma cuidado com isso, porque você não sabe quais são os limites e as possibilidades dessa pessoa. Você pode fazer isso com boa intenção, mas você pode também gerar uma frustração ao pedir para a pessoa fazer algo que ela de fato não consiga realizar, né? Então, muita parcimônia, muito cuidado, muita delicadeza também nesse aspecto. E aí, gostou desse vídeo? O Freud de fato fala de questões bastante práticas, como eu havia previsto, né, no início deste vídeo. Você gostou do vídeo? Deixa aí o seu comentário, tá bom? Espero que a gente consiga levar adiante essa série e consiga aprender bastante sobre psicoterapia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.